Olá, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, que a paz de Deus abunde nos seus corações, que o Criador possa iluminar poderosamente a vida de todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui no canal, assistindo o nosso conteúdo, assistindo os vídeos, que o Criador possa ter misericórdia de todos nós, das nossas vidas, né? Pois é, pessoal, estou aqui andando, fazendo a minha caminhada, está meio frio, e hoje eu quero falar sobre os animais. Vamos falar sobre a proteção, né, de Deus para com os animais. Eu sei que muitos de vocês, eu trouxe até um banquinho aqui para sentar aqui, né, aqui na estrada bonita, tal. Vou sentar aqui, vou bater um papo com vocês. Deixa eu ficar no cantinho aqui. E a gente vai bater um papo. Deixa eu sentar aqui. Ah, meu pai. Pois é, galera. Estamos aqui, né? Barulheira danada aí, mas acredito que vai dar pra gente fazer o vídeo. Bom, vocês sabem muito bem que existe texto na Bíblia, no Antigo Testamento, que fala sobre o sacrifício de animais. Quando eu era ateu, esse ateísmo corrupto, podre, que tá aí na internet, a gente falava muito sobre a questão de Deus ali permitir, né, a questão dos animais, né? Isso é muito comum na questão das escrituras. Então o que acontece? Hoje, com a visão cristã, a gente tem, sabe, o conhecimento da palavra do Criador e começamos a entender sobre essas questões que está dentro das escrituras. Primeiro que a gente precisa ver que todas as criaturas, tudo que existe nos céus, na terra, eu estou falando das criaturas terrenas, criaturas marinhas, os animais, todos esses animais, tudo que você vê, eu estou olhando aqui, você vê os pássaros voando, tá vendo? Lá para cima, tudo isso são obra do Criador, como vocês estão vendo. A gente vê a gigantesca as coisas do nosso Pai, do Criador. Todos os animais, as aves, o céu, tudo aquilo que existe foi feito pela sua infinita bondade. E a complexidade que isso foi feito é impressionante. Sabe, eu fico observando, né, os órgãos internos dos animais, os órgãos internos dos pássaros, dos peixes. Sabe, existe uma complexidade, existe uma engenharia. E querendo nós ou não, aceitamos a gente ou não, se você parar para analisar, todo engenheiro, quando ele faz uma máquina, ele constrói alguma coisa, ele simplesmente deixa a sua marca. Uma pessoa, um cartunista, ele deixa lá a sua assinatura. Uma pessoa, por exemplo, que pinta quadros, você pode ver que esta pessoa, ela deixa a sua assinatura. E o Criador também deixou a sua assinatura. É impressionante. Ao olhar para a natureza, olhar essas coisas grandiosas do nosso Pai, nós começamos a perceber realmente que existe uma engenharia muito avançada em tudo isso. Na complexidade das plantas, no tronco de uma árvore. Olha só, olhar o tronco dessa árvore aqui para você ter uma ideia. Aqui pra gente é apenas um pedaço de pau, né? Tal, mas a complexidade disso daqui, sabe? Para se manter equilibrado, né? É algo assim maravilhoso. Cada folha dessa daí existe uma complexidade, existe células, existe uma série de coisas que a gente precisa, sabe? Precisa entender a grandeza do nosso Pai, a grandeza do nosso Criador. E nós somos apenas, como diz as Escrituras, gafanhoto perante Ele. Somos absolutamente nada. O homem, ele bate no peito, ele se acha melhor do que os outros, ele se acha melhor, ele se acha porque fala melhor do que os outros. A gente vê muitas pessoas exaltadas, né? E o Criador não se agrada desse tipo de coisa, sabe? De pessoas que querem ser melhor do que os outros. Mas o mundo que nós vivemos é um mundo mau, né? Você sabe que as trevas, ela tem prevalecido e ela vai prevalecer durante muito tempo. Então, pessoal, hoje eu quero falar sobre os animais, sobre as criaturas do nosso Pai. Sabe, eu tenho alguns textos bíblicos aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar extremamente desses versículos, desses textos que eu quero passar para vocês, tá? É muita coisa boa, é muita coisa interessante, porque o nosso Pai é aquele realmente que é o Criador de tudo, tudo que existe.
sabe? Eu olho aqui a formiga, eu olho o inseto, eu vejo que tudo isso faz parte da criação. É algo impressionante. Ele nos deu tudo isso. Quando a gente olha a vastidão do mundo, quando a gente olha a vastidão desse planeta, sabe? O gigantismo desse planeta, a gente começa a observar que nós estamos no meio do mato, né? Você pode ver aqui que não tem nada, né? Então quando a gente começa a observar a grandeza desse Criador, a gente começa a perceber que Ele é extremamente maravilhoso, sabe? Precisa ter uma engenharia muito, muito poderosa, algo muito poderoso, desconhecido de nós. E aquilo que eu já falei em alguns vídeos anterior, a gente percebe-se que do crente ao ateu, ninguém explica a Deus, não é? Mas as escrituras, mesmo que tenham sido manipuladas pela Igreja Católica, pelos padres, ela consta ali a palavra do Criador. Isso é muito importante. Então hoje, quando nós olhamos o mundo todo, nós percebemos que Deus, Ele colocou o ser humano aqui como mordomo. Você sabe o que é mordomo, meu querido? Mordomo é aquela pessoa encarregada de tomar conta da casa, da mansão, né? E nós temos esse talento, todos nós seres humanos temos esse talento de mordomia. Temos que ser mordomos do Criador. O que é mordomo do Criador? É cuidar exatamente daquilo que é de Deus. Cuidar dos animais, cuidar da natureza, cuidar de tudo aquilo que pertence ao Criador. Por quê? Porque somos mordomos do nosso Pai. Mas hoje nós observamos que tem muita gente maldosa, né? Tem gente que judia de animais, tem gente que maltrata os animais, tem gente que joga pedra nos animais, dá paulada nos animais. Você vê aqui perto de casa mesmo, que aqui é uma área rural, eu vejo que, inclusive, teve um homem que foi denunciado, que ele pegava um pedaço de ripa e batia na cabeça do cavalo, sabe? O sofrimento do animal. E isso ainda bem que tem as ONGs, ainda bem que tem, né, o pessoal que defende esses animais, tem muita gente que cuida deles, tem pessoas que colocam tantos animais dentro de casa, cachorrinhos, gatos, cachorros abandonados. E eu fico pensando, sabe, gente, essas criaturas precisam de nós, sabe? Porque eles são uma alma, apenas uma alma vivente, eles são seres irracionais, sabe? Eles têm um sentimento, mas não são seres racionais como nós. E esse privilégio o Criador só deu para o homem. E hoje, muitas das vezes, nós temos nos tornado até o bicho homem, né? Porque muita gente perversa. Explicando para vocês sobre a questão dos animais, a gente vê, gente, na própria Escritura que o Pai, o nosso Pai Celestial, Ele criou os animais para nós. Você sabia disso? Exatamente. No Antigo Testamento, alguns tipos de animais não era uma questão de judiação, mas no Antigo Testamento era necessário que o nosso Pai, Ele colocou esses animais para que esses animais pudessem ser apenas um símbolo do sacrifício de Cristo, sabe? Antigamente, por causa do erro, por causa do pecado, por causa da desobediência, precisava-se ter o derramamento de sangue para que pudesse purificar os pecados das pessoas. Então se levava um animal sem mácula, sem ruga, um animal limpo, um animal totalmente separado, representando Cristo no Novo Testamento, para que esse animal pudesse ser ali sacrificado e derramado o seu sangue para perdoar os pecados da pessoa. O problema é que esses pecados eram perdoados temporariamente, e aí, então outros animais tinham que passar pelo mesmo tipo de ritual do judaísmo, né? Mas os animais, eles são feitos para nós, né? Os animais, nós temos aí a cadeia alimentar, tá? Existem animais que foram criados para nos alimentar, né? Esses animais que foram criados para nós. Eu sei que você pode até pensar, mas o Deus é injusto, que somos nós? Quem somos nós então para criticar o Criador de todas as coisas, ou para apontar o jeito que Ele deve agir, ou da forma em que Ele deve exercer? Nós simplesmente somos frutos da sua própria criação. Até você que é ateu, que não acredita, sabe? Você também é fruto da criação do Criador. Então, esses animais foram exatamente criados para isso, né? Alguns animais lá exatamente para servir ao homem. O problema é que quando ocorre a judiação do animal, tá? Por exemplo, quando você vai no matadouro de boi, não pode haver judiação do animal, né? Tem que ali simplesmente sacrificar o animal, que ele possa passar por aquele sacrifício sem dor. É algo praticamente indolor, né? Então não tem dor ali. Praticamente eles já tiram a vida do animal, porque aquele animal, o boi, ele serve, né? Porque o fruto da nossa alimentação, tá? E a gente hoje, analisando categoricamente, a gente percebe que muitos desses animais, principalmente cachorros, né?
hoje eles são judiados. Mas voltando aqui ao assunto, Cristo hoje, ele é aquele que derramou o seu sangue por todos nós, derramou o seu sangue. E, gente, eu vou lhe falar uma coisa. As evidências da existência de Cristo são muito claras e muito plausíveis. Existem diversas e mais milhares de comprovações da história de Jesus histórico. Quando a gente é ateu, a gente simplesmente, com tanta revolta contra Deus, a gente quer que Deus não exista, a gente quer dizer que Jesus nunca existiu, mas isso não é verdade. Jesus Cristo, ele existiu, ele veio aqui na terra, ele é o Filho de Deus, ou o próprio Deus, e veio dar a vida por todos nós, sabe? Vida, mas não é somente uma vida nessa forma corpórea, mas é uma vida eterna, algo que logo, logo nós vamos passar, tá? Tudo o que se faz debaixo do sol é aflição de espírito e angústia, tá? A jornada para nós conseguirmos a cidade celestial, ela é muito cheia de abrolhos, dificuldades, problemas, sabe? Tem os momentos que passamos pelo pântano da desconfiança, o pântano da incredulidade, o pântano da perversidade, o pântano, enfim, de todo tipo de problemas que nós enfrentamos para chegar à cidade celestial. O próprio Escrituras diz que porfiai por entrar pela porta estreita, porque são poucos que entram por ela, mas largo é o caminho que conduz à perdição. A maioria das pessoas não querem saber de Deus. Elas não querem abrir o coração para entender, principalmente aqueles que são ateus, que batem no peito achando que são os donos absolutos da verdade, mas não são. A realidade é que todas essas pessoas, no fundo delas, elas têm necessidade de Deus. Elas dizem que não por orgulho. Elas fazem os seus vídeos na internet, denegrindo a imagem de ex-ateus, etc. Porque para eles, uma pessoa que se diz ateu, não é possível ela encontrar com Deus. Muito pelo contrário, né? São pessoas que estão totalmente enganadas e equivocadas. Mas elas só vão conseguir entender quando uma pessoa sai do lixo do ateísmo, quando ela encontra-se verdadeiramente com o Criador. Não é encontrar-se com uma religião, não é encontrar-se com uma religião, mas é encontrar-se com o verdadeiro Pai, com o verdadeiro Criador. É uma intimidade com Ele, e isso é muito maravilhoso. E outra coisa que eu falo para vocês, não nego Cristo por nada nessa vida. Eu quero ler para vocês alguns textos que eu separei aqui, inclusive está no meu celular. Eu trouxe a Bíblia aqui, né? Ela está aqui, mas é uma Bíblia velha, mas eu vou ler para vocês aqui alguns textos, e eu acredito que vai ser de suma importância para vocês sobre o cuidado dos animais, tá? Vamos ver se a bateria da câmera vai suportar, pessoal. Deixa eu só tentar abrir aqui, vou clarear mais aqui porque eu já não enxergo, né? Então, a gente precisa aqui trazer alguns versículos, alguns textos para vocês. Espera só um pouquinho que eu estou abrindo aqui o celular. Nós vamos mostrar para vocês aqui, tá bom? Espera um pouquinho. Olha, eu vou colocar o óculos aqui. Espera só um pouquinho, porque a gente não enxerga mesmo, né? Aí o ateu vai dizer, não, cadê Deus? Cadê Deus que não cura? Gente, nós estamos no corpo corruptível. Esse corpo nosso não é imortal, né? Esse corpo é mortal, o corpo terreno, né? Então ele vai perecer mesmo. Todos nós, crentes ou não crentes, eles vão perecer. Eu quero ler para vocês alguns textos aqui que falam sobre a proteção dos animais, a importância de Deus para com os animais, tá? Então, antes de você procurar entender isso, procure entender por que aqueles animais eram apenas alguns tipos de animais que eram sacrificados como um simbolismo do sacrifício de Cristo, do Cordeiro Pascual. Tá? Então, se você começar a entender isso, você vai entender que os animais foram feitos para nós. Tá? São seres terrenos, são daqui. E existe uma alma nos animais, mas é apenas a alma do fôlego de vida. Tá? Bom, não dá para saber categoricamente se os animais vão para o céu ou não. E se devemos orar ou não orar pelos animais. Porque algumas pessoas perguntam, peraí, Rivanildo, nós devemos orar pelos animais? Os animais, eles merecem oração? Como é que funciona isso? Bom, gente, todas as criaturas, elas pertencem ao Criador. Todas as criaturas pertencem a Deus. Então, se essas criaturas pertencem a Deus, você pode ter certeza absoluta que não tem problema, eu não vejo problema nenhum. Por exemplo, você vê os cristãos, eles orarem pela casa, pelo carro, pela roupa, pelo monte de coisa. Eu acho isso, no meu ponto de vista, tá? Sem ofender ninguém, eu acho isso desnecessário, tá? Nos dias de hoje, porque são coisas terrenas e a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se o amor do crente, do cristão, está nas coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Mas se você perceber as criaturas, estamos falando de animais que você ama,
Você deve ter um animal que você ama, você deve ter um gato de estimação, um cachorrinho de estimação, você deve ter um pássaro, você deve ter alguma coisa de estimação, que você ama aquele bicho, né? Então, eu não vejo nenhum erro a pessoa orar pelo animal. Não, o que eu vejo errado é às vezes a pessoa tratar um animal, um cachorro, por exemplo, como um ser humano, né? Então trata o animal como um ser humano, quer colocar roupinha no seu animal, quer fazer não sei o quê, quer colocar lá em não sei o que, hotel de animal e todas as regalias, enquanto muitas pessoas estão passando fome e necessidade. Então, por esse lado, no meu ponto de vista, tá? Vocês me desculpem, tá? Mas eu acho desnecessário. Os animais não têm que ser tratados que nem seres humanos. Os animais têm que ter respeito por eles, sabe? Porque lembrando que você é mordomo, e mordomo é aquele que cuida das coisas do Criador. Bom, eu vou ler para vocês aqui alguns versículos, tá? Sobre a questão dos animais. Eu vou ler primeiro Eclesiastes capítulo 3, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Bom, Eclesiastes está dizendo aqui na questão do fôlego de vida, né? Vou virar um pouco a câmera aqui, só para me ler aqui. Eu estou lendo o texto, tá? Eu coloquei aqui no celular para ficar mais fácil para mim, porque senão não dá para segurar a câmera e gravar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo colocar a câmera aqui? Vai ficar até mais fácil, porque eu não fico segurando ela. Espera aí, gente. Vou tentar colocar a câmera aqui, perto, pendurada aqui. Espera aí. Estou aqui na grade. Vou pendurar ela aqui. Ó, ficou bom. Pronto. Aí. Eu vou ler para vocês aqui. Bom, aí diz as escrituras o seguinte. Olha só. É que agora foi pequeno aqui. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Aqui está dizendo especificamente daquelas pessoas que acreditam na questão da salvação dos animais. O pessoal espírita de Allan Kardec, eles até pregam sobre um reino dos animais, etc. Bom, eu não tenho como eu falar alguma coisa se isso é verdade ou não. O que eu estou lhe dizendo aqui é que as escrituras, ela dá uma margem que nós devemos respeitar todas as criaturas, lembrando que somos mordomos da parte de Deus para cuidar dessas criaturas. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 ao 44, tá? As escrituras dizem o seguinte, dá uma olhada aqui, né, pessoal? Aqui é tranquilo, tem lugar tranquilo, tem um lugar deserto aqui, tá? A gente é bom sempre ficar atento, né? É bom sempre vigilante, principalmente nós que somos cristãos, né? Nós temos, eu vi até uma pregação de um pastor que ele diz o seguinte, que nós somos como que nem ovelhas, né? E todos os dias os lobos querem nos devorar. Bom, 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 ao 44, diz assim as escrituras. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo com corrupção, ressuscitará em corrupção? Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória? Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor? Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual? Se há corpo animal, há também corpo espiritual. É claro que esse texto de 1 Coríntios 15, 42 a 44 está falando sobre o homem, não está falando especificamente sobre os animais. Mas ele está dizendo aqui que o corpo corruptível que nós temos, né? Corpo material, ele vai ser transformado no corpo imaterial, no corpo incorruptível, né? E isso é de suma importância. Bom, aqui no outro texto, Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede como quando morre. Um assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Então, diante de tudo isso que nós estamos vendo, Eclesiastes 3,19, as escrituras deixam bem claro o seguinte, porque o que sucede aos filhos dos homens, é o que está na Bíblia, o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Então a mesma coisa que acontece com os animais, acontece com o homem. Vocês podem ver isso daí, tá? Então, o que acontece aqui? Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque tudo é vaidade. Então a escritura em Eclesiastes, ela deixa muito claro que todos nós somos iguais perante
os animais. Só que somos mordomos da parte de Deus. Devemos cuidar dessas criaturas, como diz Eclesiastes aqui. Opa, boa tarde, irmão. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? E aí? Beleza? Beleza. Estamos aqui gravando um vídeo aqui pra internet. Aí é bom, ué. Falando das coisas de Deus, é bom, né? É, aí é bom, ué. Aí é nóis. É isso aí. Pessoal, agora nós estamos aqui, ler o livro de Provérbios, capítulo 12, verso 10, que diz o seguinte: o justo olha pela vida dos seus animais, mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. Tá? Então o que acontece? Você vê o que o Provérbios está dizendo, que o justo, aquela pessoa, tá? Existem as pessoas aqui, ó. O justo olha pela vida dos animais, dos seus animais, mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. Quer dizer, o ímpio, ele não tem nenhum tipo de misericórdia com os animais. Você vê pessoas judiando os animais, maltratando. Bom, na rua de casa mesmo, eu comentei com vocês aí, no vídeo passado, sabe, que o pessoal colocaram um veneno, alguma coisa pro animal. Inclusive as minhas filhas até colocou o nome no cachorrinho de Robertinho, né? O animal lá do meio da rua, a gente coloca um pouco d'água, principalmente agora, gente, que é época de calor. Você que mora aí na região do Nordeste, que é muito quente, você pode fazer o seguinte: você pode simplesmente colocar um potinho de água ali pro pessoal, né, pros cachorros, um pouquinho de água lá, porque não tem nenhuma poça, né, de água e tal, então os bichinhos passam sede. E o restinho de comida que você sobrar, alguma coisa, coloca lá, não faz mal nenhum, você está de qualquer forma ajudando essas criaturas que precisam do nosso auxílio, do nosso cuidado, né? Bom, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, entendeu? Não tem nada. A diferença é a seguinte: o que acontece com os animais acontece conosco. Todos nós vamos morrer, vamos para o pó da terra, e o fôlego de vida, que é a alma, né? O fôlego de vida é a alma, nós estamos falando da questão do espírito, ela simplesmente é tudo igual, né? É o fôlego de vida, é aquilo que dá vida, que movimenta, sabe? O corpo, ele anima o corpo, tá? O poder do Criador, através da alma que ele criou, que é o fôlego de vida, anima as criaturas, né? E isso é muito interessante. Provérbios 12, 10, que eu falei para vocês: o justo olha pela vida dos seus animais, né? Se você é uma pessoa justa, você olha pela vida deles, você cuida. Mas a misericórdia dos ímpios são cruéis, ou seja, o ímpio deixa o animal morrer, né? Vê lá o animal sendo espancado, ele não faz nada. Esses dias atrás eu estava vendo uma reportagem na televisão que o cara chegou o animal por cima do muro, né? E ali o animal caiu do outro lado, se machucou todo, quebrou as patinhas. E mesmo assim, eu fico observando que esses seres são tão fiel. Existe até um ditado aí no mundo, diz que o melhor amigo do homem é o cachorro. Você já viu isso? O melhor amigo do homem. E se você parar para analisar, isso é uma verdade, né? Porque amigos de verdade, você pode contar nos dedos quem você tem. Que nem aí, né? A gente pensava que tinha amigos, né? A gente pensava que tinha amigos, mas não tinha amigo coisa nenhuma. Porque simplesmente essas pessoas pensavam, a gente pensava que era amigo. Mas na realidade são pessoas que não estão nem aí pro próximo, né? Só querem denegrir a sua imagem, perseguir você, a pessoa e etc. Bom, deixa eu só desligar aqui um pouco a internet, senão o pessoal ficar me chamando. Gênesis capítulo 7, versículo 15. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé dentro da arca, que fala sobre a questão do dilúvio, né? Do Gênesis. Depois a gente trata sobre um assunto disso aí, e aí já foi mostrado um vídeo para vocês, tá? E a gente vai falar para vocês sobre a questão da comparação com Gilgamesh. Lembra do vídeo que eu fiz para vocês que Jesus não é Mitra, que Jesus não é Horus? Pois é, a história é totalmente diferente. Pois é, aqui tem algo também que você precisa entender, tá? Não caia nesses contos de vigários aí dos ateus da internet, não. Deixa eu ver, Jó capítulo 12, versículo 10. Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana? Olha só. Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 9, versículo 5.
E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Então veja que o próprio Deus ele vai requerer daquela pessoa que tira a vida dos animais espontaneamente, que simplesmente sacrifica os animais sem um tipo de necessidade. A gente até, a eutanásia, né, do animal, existe alguns veterinários que precisam fazer a eutanásia do animal porque o animal está sofrendo e o especialista vê que o bichinho não tem como sobreviver. Então nesse ponto eu acredito que não há nenhum erro, né, do especialista lá, do profissional de saúde da área dos animais, o veterinário, retirar a vida daquele animal, porque se ele perceber que o animal não tem como ser curado, não vai adiantar dar antibiótico, não vai adiantar cuidar, porque existem doenças, né, principalmente para os animais, que não tem jeito mesmo. Então aqui, mas se você tirar a vida desses animais espontaneamente, simplesmente pela maldade, sabe, espancar um cachorro, espancar um cavalo, um gato, um passarinho, seja lá o qual for, o Criador vai requerer também disso, tá? Porque as pessoas pensam, gente, que para a gente chegar diante de Deus, para a gente passar para os caminhos do Criador e chegar até a cidade celestial, as pessoas pensam que é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, não. Existem algumas regras e essas regras devem ser seguidas. E a pessoa que não tem Deus, que não quer Deus, não quer entender, ela segue a sua vida como uma folha árvore, não é? Uma folha seca da árvore, né? Uma folha seca da árvore, assim é o homem sem Deus, né? É uma folha seca da árvore. Então aqui, Gênesis 1:26, diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem, não é esse aqui que eu quero ler, vamos lá mais para frente, 1 Coríntios 15:45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. Aqui está falando da questão do homem animal. Vamos ver se tem mais alguma coisa falando sobre os animais. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, tá? No sentido espírito aqui, é a mesma coisa da alma, tá? Nesse contexto. E a alma é apenas o fôlego de vida, aquilo que o Criador deu, não somente para o homem, mas todos os animais têm o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, ele tem que estar, né? Ele está nos animais e a gente tem que cuidar desses bichos, dessas criaturas aí. De uma forma ou outra a gente tem que fazer o nosso papel. Levíticos 17:11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, como eu disse para vocês, o Levítico 17:11, o Criador criou alguns determinados tipos de animais. Eu sei que isso é difícil você entender isso, principalmente vocês que estão no ateísmo, né? Mas Deus permite a judiação dos animais, Deus manda sacrificar os animais, que tipo de Deus é esse? Esse Deus não vale nada, esse Deus não sei o quê. É sempre a mesma história, né? Mas entenda que se você buscar a história, tá? Alguns animais, algumas ovelhas que foram especificamente criadas pelo Criador, sabe? Especificamente, esses tipos de animais, não eram todos, foram exatamente criados para esse propósito, tá? Precisaria ter o derramamento de sangue para cobrir ali os pecados de multidões de pessoas. Até então que não se dava conta mais. Então, diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então você tem aí a vida eterna através de Cristo Jesus. O Salmos 49, versículo 20. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Então veja aqui, o Salmos 49, versículo 20, que a Bíblia está dizendo categoricamente sobre a questão do ateu. Ela está dizendo sobre o ateu, da pessoa que não tem Deus na vida, tá? Porque ela não tem Deus é porque ela não quer, né? Então olha só, o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Você vê que esse pessoal desses ateísmos aí, o que eles estão? Eles estão em honra, né? Eles estão se achando a última bolacha do pacote, eles humilham as pessoas, eles defamam as pessoas, eles caluniam as pessoas, eles perseguem as pessoas, principalmente quem saiu do meio desse lixo do ateísmo. E se eu fosse você, saía também, porque é um lixo, tá? Esse ateísmo militante é criminoso. Isso não é o ateu, sabe? Que o ateu vê, ele acha, ele não acredita em Deus, o ateu de verdade, ele não acredita em Deus, mas ele acha interessante a ideia de um Deus.
O ateu de verdade, ele não está atrás de uma cadeira de YouTube, tá certo? Sentado lá o dia inteiro, caçando alguma coisa na internet para prejudicar os outros, ou para defamar a vida das pessoas, ou xingar as pessoas. Você entendeu? Não, o cara simplesmente está na dele, porque não importa. Esses ateus militantes que você vê por aí, eles não acreditam em Deus, mas querem julgar Deus pelo problema do mundo. Se eles não acreditam em Deus, como é que ele pode julgar Deus pelos problemas do mundo? Então quer dizer, que Deus, aí os ateus dizem assim, que Deus é esse que vê uma criança sendo estuprada e não faz nada? Que Deus é esse que matou as crianças no dilúvio? Que Deus é esse que vê os animais vendo mortos, espancados e não faz nada? Que Deus é esse que vê uma mulher sendo espancada? Que Deus é esse que tanta injustiça quer dizer? Peraí, mas se o ateu não acredita em Deus, então ele não pode estar fazendo esse tipo de questionamento. Esse tipo de ateu, você está entendendo? Então esses ateus é o todinho. Eu falo de verdade, é isso mesmo, tá? São pessoas, infelizmente, que não têm um caráter definitivo. Eles não querem entender que todas as pessoas podem mudar de opinião, né? Então, hoje nós temos que fazer o seguinte, é entender o porquê que o cristianismo, tá? Ele se divide em diversas ramificações. Tá? Você tem o cristianismo pagão, você tem o cristianismo idólatra, você tem o cristianismo de superstição, você tem um cristianismo de facção, você tem um cristianismo de perseguição, você tem um cristianismo de maldade. Só que você precisa diferenciar, acreditar no Criador, o verdadeiro cristianismo, aqueles que realmente que seguem a Cristo ao pé da linha, desses outros cristianismos que eu te falei, tá certo? Porque o cristianismo ele foi dividido. O cristianismo na realidade ele está dividido. Ele não é apenas um cristianismo qualquer, né? Ou seja, tem o cristianismo daqueles que, como eu falei, o cristianismo perverso, o cristianismo da idolatria, e o cristianismo da maldade, o cristianismo da perversidade, tem o cristianismo da perseguição. Ou seja, tem pessoas que infelizmente que criaram um tipo de cristianismo que não é o cristianismo do próprio Cristo, sabe, que não está nas origens. Então se você começar a entender isso e separar que as coisas do Criador é simples e não precisa muita coisa, nós pegamos as escrituras e simplesmente queremos deturpar assim como os padres fizeram. Deus não está preso dentro de um livro desse, Deus não está preso em 4 paredes. O Criador não está preso dentro, sabe, de liturgias religiosas, pode ser alguma. Ele é livre. O Criador quer que sejamos livres e que nós possamos servi-lo e entender e respeitar a sua grandiosa vontade, a sua grande obra, sua grandiosidade, que era o nosso Pai. Então o nosso Deus é aquele infinitamente misericordioso, é aquele que traz bonança, é aquele que traz, sabe, paz para aqueles que buscam, né? E Cristo é aquele ser altamente maravilhoso. Você pode ter certeza disso. Estou olhando ali embaixo no carro. Deixa eu ver o que o rapaz vai fazer ali. Acho que eles vão jogar alguma coisa ali. O pessoal chega com os sacos de lixo ali, ó, e vai jogando ali embaixo ali, ó. Não pode, né? Mas vai falar alguma coisa aí porque fica complicado. Então eles deixam ali os lixos, sabe, pessoal? É uma coisa interessante. Aí, e o pior é que passa carro de lixo, caminhão de lixo, 3 vezes por semana. O pessoal insiste em jogar lixo no canto ali na estrada. É complicado demais, né? Mas vamos lá. Foi embora. O saco de lixo ali foi embora. Tá ouvindo o barulho do carro dele? É difícil. Bom, deixa eu ver aqui, Salmos. Tudo quanto tem fôlego, ouve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louvai ao Senhor, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor, louvai a Deus de todo o coração, louvai a Deus de toda a tua alma, agradecer Ele por tudo, sabe? É como eu falo pra vocês, gente, não adianta vocês ficarem brigando por causa de política, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, seja lá quem for no futuro que você estiver vendo o vídeo, não adianta, sabe? Você simplesmente briga com a família, discute, entendeu? Perde amizade por causa de político, porque quer a sua ideologia. É a mesma coisa do fanatismo religioso e o fanatismo ateísta, né? Então fica naquela panelinha, naqueles grupinhos ali. Eu sempre falei para vocês, pessoas, nós temos que ser livres. Nós temos que estar presos em nenhum tipo de facção nenhuma. E de qualquer forma, as escrituras dizem que o mal ele vai prevalecer. Vai chegar o anticristo,
vai vir a marca da besta, vai vir a perseguição. As escrituras dizem que haverá tão grande tribulação, tamanha grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Tá? Então a gente vê sobre isso aí. Deuteronômios 12:5. Porém, conforme tudo desejo da tua alma, degolarás e comerás carne, que não é esse aqui não. Deixa eu ver outro versículo bom aqui, que é onde a Bíblia diz. Bom, então, eu acredito que é só isso, né, gente? Nós devemos, então, cuidar dos animais, guardar esses animais, tentar protegê-los de alguma forma. Se você não tem condições de cuidar de um animal, não pega ele para criar, não. Sabe? Porque às vezes você pega um pobre de um animal, né? Pega na rua, e aí você fica assim, é bonitinho porque é pequeno e tal. Daqui a pouco ele cresce, aí você começa a jogar ele de lado, jogar de escanteio, entendeu? Isso não é bom, porque agora os animais, o que acontece? Você simplesmente deixa de dar a oportunidade ali ou seja, os bichos precisam de oportunidade de vida, né? Eles têm que ter oportunidade de vida, você pode ter certeza disso, né? E às vezes você deixa de dar oportunidade para outra pessoa que quer cuidar dos animais e você pega, atrapalha, ainda judia depois do bicho, tá bom? Então, gente, o que eu queria falar com vocês é isso. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com Cristo, muito feliz com Jesus. A Bíblia diz, bem-aventurado quando vos perseguirem e disserem todo mal ao teu respeito por minha causa, porque vosso é o reino dos céus. É claro que nós temos que lutar muito para chegar lá, mas as experiências com o Criador, ela é tremenda, sabe? E hoje, eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa realizada. O ateísmo não me deixou realizado, não me deixou realizado em nada. Não, absolutamente nada. O ateísmo não me deixou realizar em nada, o ateísmo simplesmente me deixava triste, abatido, sabe? Cabisbaixo, preocupado. Enfim, muitas coisas terríveis. Eu posso dizer para vocês, intimamente, eu passei dentro do buraco, do esgoto que é o ateísmo. Então, vida que segue, vamos continuar firmes no caminho de Cristo, no caminho do Senhor. Procure ali o Criador, dobre o seu joelho, converse com Ele. Mesmo que você pense, mas por que eu vou orar se Ele já sabe? Porque a oração é necessária, é uma intimidade, é a mesma coisa você está conversando com o teu Pai. Converse com Ele não com repetições de palavra. Lembra que Jesus disse, quando orardes, não faça como os hipócritas, né? Que acha que falando demais, Deus vai ouvi-los, né? Mas quando você orar, tranca a porta do teu quarto e ora o teu Pai em secreto, que teu Pai em secreto te recompensará. É isso daí. Tá bom, galera? Deixa eu guardar aqui agora. Agora já está na hora da gente ir para casa, né? E é isso aí. Queria passar para vocês. Se inscreva no canal, acione o sino de notificação. O pessoal está reclamando que não está recebendo as notificações do YouTube. Como é que funciona? Você tem que clicar no inscrever e do lado tem um sino. Você vai ter que clicar nele, aí coloca lá todos. Assim que você clicar no sino, vai aparecer. Você quer receber notificação de um vídeo só ou de todos os vídeos? Você coloca todos. Então toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai mandar uma mensagem para você. É claro que eu já falei isso para vocês, todo o YouTube sabe que é muito demorado, né? Isso não acontece. Outra coisa, o YouTube não fala assim com a gente, ele não alerta todas as pessoas, né? Isso acontece só de vez em quando. Tá bom, galera? Então, que a paz de Cristo seja com vocês, que o Criador possa abençoar a vida de vocês ricamente, que tudo dê certo na vida de vocês. Eu desejo tudo de bom do seu amigo Ivanildo Menezes, e que o Criador possa estar conosco, beleza? Forte abraço e até o próximo trabalho.